Olá, seja bem-vindo ao entendimento da resolução da SAP em 1 do componente montagem de sistemas elétricos. Quando vocês abrirem o AVA, vocês vão se deparar com essa situação, a situação de aprendizagem 01, que se encontra na aba situação de aprendizagem. Logo após a situação de aprendizagem, vocês terão um anexo 1, que é o diagrama elétrico da partida direta, e logo abaixo a folha de resposta. Quando vocês clicarem em situação de aprendizagem, vocês vão se deparar com o texto base, que é a explicação da atividade que deve ser executada. Essa atividade ela é feita em 5 etapas, lembrando que dessas 5 etapas, 4 serão feitas no momento presencial, lembrando então que nós vamos nos ater apenas à etapa 1, que consiste simplesmente em criar uma tabela de componentes relacionada à partida de motores e colocar ao lado do desenho que vocês terão que transcrever também para a folha de resposta. Quando vocês clicarem no anexo, vocês vão se deparar com esse desenho, onde nós temos o desenho do circuito de comando e o circuito de força. Eu vou mostrar para vocês outro circuito, na verdade que também é uma partida direta, mas um pouco mais detalhado, que é justamente esse aqui, onde nós temos a representação do circuito de comando e circuito de força. Todas as vezes que nós formos trabalhar com partida de motores, seja ela partida direta, partida com reversão, ou estrela, triângulo, ou outras partidas, teremos que construir circuito de comando e circuito de força. Lembrando que o comando é que opera o circuito de força. Vamos então fazer um breve entendimento sobre o circuito de comando. Olha, ao lado aqui a gente tem o contato 9596, que é o contato do relé de sobrecarga. Temos aí uma botoeira de emergência, uma botoeira normal fechada. Logo abaixo nós temos uma botoeira liga. E ao lado aqui nós temos um contato de K1, que seria o contato da contactora, justamente que é essa contactora aqui ao lado. Logo abaixo do botão de liga nós temos um botão de desliga para cortar a alimentação da bobina de K1. Cortando a alimentação da bobina de K1, o circuito é desenergizado. E aqui logo aqui abaixo nós temos então a bobina de K1. Vamos então olhar aqui então o circuito de força. O circuito de força, a primeiro momento vai aparecer aqui, ó, transcrito fusível, mas que está justamente representando aqui um disjuntor tripolar. Então, nesse local seria o disjuntor tripolar, logo abaixo seria a contactora, abaixo da contactora o relé térmico ou relé de sobrecarga, que é a mesma coisa, que é conectado diretamente na contactora. E logo abaixo do relé de sobrecarga ou relé térmico, nós temos então o motor. Então o exercício consiste basicamente em construir o diagrama elétrico, que já está aqui, ó, construído. Então vocês vão copiar basicamente o circuito e entender o circuito e depois, ao lado, construir uma tabela colocando então os componentes e a quantidade de componentes utilizados para a construção de uma partida direta. Aqui nós temos um exemplo, disjuntor tripolar. Então a gente vai usar um disjuntor tripolar. Depois uma contactora, está aqui representando. Lembrando que também eu vou ter que colocar a botoeira normal aberta, botoeira normal fechada, botoeira normal aberta. E se caso eu queira seguir à risca esse diagrama, outra botoeira normal fechada para justamente cortar a alimentação da bobina de K1. Então, após construir o diagrama e construir a tabela com os componentes, eu vou transcrever isso para a folha de resposta e então eu vou enviar a atividade. Logo após agora, eu vou estar passando para vocês um vídeo explicativo, mostrando para vocês o entendimento do selo, tá bom? Então fiquem atentos. Esse esquema que a gente fez aqui é o seguinte, a gente tem aqui a alimentação fase-fase 220, passa pelo disjuntor de proteção, uma das fases vem aqui para o A2 da bobina da contatora e a outra fase ela está sendo interrompida por esse botão com contato normalmente aberto, tá? Então só vai passar energia aqui pelo botão quando ele for pressionado. E vem aqui para o outro lado da bobina, que é o A1. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou ligar o disjuntor para alimentar o comando e quando eu apertar o botão, vamos ver o que vai acontecer. Vocês podem ver que eu apertei o botão, a contatora está pressionada e eu estou com o botão pressionado ainda. Quando eu soltar o botão,
a contatora também desaciona, ela desarma, tá? Desliga. Por quê? Porque eu não tenho selo. Um comando sem o selo vai fazer exatamente isso. A contatora só vai acionar enquanto eu tiver com o botão acionado também, tá? Olha lá. Botão acionado, contatora ligada. Botão solto, a contatora desligada, tá bom? Então agora eu vou fazer a ligação com contato de selo para vocês verem a diferença do contato sem o selo. Vamos lá comigo. Então, pessoal, a gente fez as alterações aqui do diagrama anterior para esse aqui, que esse aqui é com contato de selo e o anterior é sem o contato de selo, tá? Vocês podem ver que o cabo preto e o vermelho continuam da mesma forma. A única coisa que a gente acrescentou aqui foi esse cabo azul, tá? Que geralmente é utilizado como cabo neutro, né? A cor azul. Porém, aqui a gente colocou a cor azul apenas para poder fazer com que vocês visualizem a diferença aqui do diagrama anterior para esse, tá? O contato de selo, pessoal, nada mais é do que essa ligação que a gente fez aqui de colocar o botão em paralelo com o contato normalmente aberto, um contato auxiliar da contatora, tá? Nada mais é do que fazer a entrada do botão ligado ao 13 da contatora e a saída do botão ligado ao 14, tá bom? Eu vou ligar aqui e a gente explica um pouco melhor. Eu ligando, vocês vendo o que acontece, a gente vai explicar um pouco melhor depois, tá? Eu vou ligar o disjuntor, alimentar o comando e vamos ver quando eu apertar o botão o que vai acontecer. Vamos lá. Vocês podem ver, pessoal, que eu tô com o botão pressionado, a contatora ligou. Quando eu soltar o botão, vamos ver o que vai acontecer. Exatamente, pessoal. A contatora mantém ligado por causa do contato de selo, tá? Sem o contato de selo, quando eu soltava o botão, a contatora desligava. Porém, com o contato de selo, se eu solto o botão, a contatora continua ligada. Esse é o papel do contato de selo, é selar o funcionamento dela. E você pode estar se perguntando, por que ele já não ligou direto, já que eu estava pulando o botão aqui pelo contato, né? Porque, pessoal, em estado inicial, enquanto não está ligado nem a contatora e nem o botão, ambos os contatos, tanto do botão quanto o contato auxiliar da contatora, que é o 13 e o 14, são normalmente abertos. Por isso que a contatora não liga já de início, né? Primeiro, algum desses dois tem que fechar. Ou a contatora fecha para passar a corrente por aqui, ou o botão fecha para passar a corrente e chegar na bobina. Mas em estado inicial, nenhum dos dois estão fechados, então não liga a contatora. A partir do momento que eu ligo o botão, aí eu permito a corrente passar, chegar na bobina, a bobina aciona a contatora e aí o contato da contatora também fecha. Em uma fração de instante, os dois contatos estão fechados ao mesmo tempo. E aí quando eu solto o botão, apenas um contato fica sendo o caminho da corrente. Então, pessoal, em resumo, como o botão está aberto, o botão não permite a passagem de energia por ele, porque ele está solto. Se tivesse pressionado, poderia passar, mas como ele está solto, ele não permite energia tá pulando o botão por um outro caminho, tá? Pelo contato auxiliar. E aí vem para a bobina. Essa é a função do contato de selo. Agora, a gente precisa desligar a contatora. Será que se eu apertar de novo o botão, eu consigo desligar? Vamos testar? Não, eu não consigo desligar. Por quê? Por mais que eu esteja apertando o botão, eu só estou criando um outro caminho para a corrente. Então a corrente agora está vindo por aqui, pelo contato auxiliar da contatora e pelo botão. Então não tem diferença. Então a única forma de eu conseguir desligar essa contatora é interrompendo a corrente antes do contato de selo e do botão. No caso, o que eu faria? Eu colocaria um botão com contato normalmente fechado aqui na alimentação. E a gente vai fazer isso para você agora, para você poder ver, tá? Vem comigo. Então, pessoal, a gente colocou o botão aqui para a gente conseguir desligar a contatora, porque com o selo a gente não consegue, soltando o botão, desligar a contatora, precisaria de um botão de desliga. Eu vou ligar o disjuntor, alimentamos o comando. Então, vamos ver aqui, vamos ligar, né? A gente já sabe que quando eu soltar o botão, a contatora não vai desligar por causa do contato de selo, né? Porque a corrente agora tem um outro caminho para poder alimentar a bobina, ela se própria se realimenta. E agora, para a gente desligar essa contatora, a gente precisa cessar a corrente antes do contato de selo e do botão, tá? Então vamos lá, eu vou apertar qualquer botão aqui, normalmente fechado, em estado de repouso, ele permite a passagem da corrente, e quando eu aperto o botão, aí o contato vai abrir, interrompendo a corrente que circula aqui pelo cabo. Então vamos lá.
Vocês puderam ver que a contatora desarmou quando eu apertei o botão, tá vendo? Agora, para eu religar a contatora, é apenas apertando o botão de liga novamente. Então, um botão eu ligo a contatora e um botão eu desligo. Tá vendo? Então, esse é o papel do contato de selo, pessoal. Fazer com que um botão de pulso com um botão de pulso ligue a contatora e outro pulso eu desligue a contatora. É isso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui todo